Fala conosco nessa noite, Espírito Santo. Fala conosco, Espírito Santo. Derrama da sua presença sobre este lugar. Sem a tua presença nós não somos nada, Espírito Santo. Sem a tua presença nós não somos nada. É a sua presença que nos basta, Espírito Santo. João capítulo 1, verso 29. Sara, fica com o celular aí. Dá um microfone para Sara, por favor. João capítulo 1, verso 29. João Batista vai nos dar um panorama muito importante do que é a ceia e do que é a Páscoa. Alguns definiram a Páscoa no meio do caminho como um feriado prolongado, um domingo para comer chocolate. Colocaram um coelho na história que eu não sei de onde apareceu o tal do coelho. Eu perguntei de manhã, ninguém sabe de onde veio o coelho. Alguém sabe de onde aparece o coelho aqui? Deixa eu ver. Ninguém sabe. Alguém sabe de onde apareceu o coelho na Páscoa? Eu não sei. E um coelho que bota ovo de chocolate. Não tem problema nenhum comer chocolate, irmão. Aliás, estou aberto a presentes. Fala com a Bia. Cadê a Bia? Sumiu de novo a Bia. Fala com a Bia, compra um chocolate. Ah, tá aqui a Bia aqui. Ela me faz um ovo. Não, pelo amor de Deus. Mas eu não entendo de onde tiraram o coelho, onde tiraram o ovo da Páscoa. Eu sou leigo nisso, eu não entendo. Transformaram o dia da Páscoa num dia de comércio. E está tudo bem, a Cacau Show vendeu 300 milhões de reais em um dia. Eu não tenho problema com isso. Se ele me desse 1 milhão, eu ficaria mais feliz, não é? O problema é a desconfiguração ou a deformação do que é a verdadeira Páscoa. Então João Batista vai nos ensinar através de um texto lindo. E nós vamos mergulhar o que nós chamamos da mensagem de hoje, a verdadeira Páscoa. Nós vamos mergulhar no verdadeiro sentido e significado do dia que nós estamos vivendo. João, capítulo 1, verso 29, a Sara vai ler para nós. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós vamos ler de novo esse texto. Põe a Sara um pouquinho para mim aqui. João Batista vai olhar e Jesus está vindo. Quem está vindo? Marque muito isso na sua mente. É Jesus que está vindo. E ele vai dizer o quê? No dia seguinte, Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pastor, mas esse texto não faz sentido nenhum. Não fala de Páscoa, não fala de libertação, a pechar. Não é isso, pastor? Não fala. Fala, irmão, e eu vou explicar para você, vou provar para você na Bíblia, em Êxodo capítulo 12, o verdadeiro significado da Páscoa. Vamos lá para Êxodo capítulo 12, verso 21, e nós vamos ler com força o verso 21, e nós vamos entender o verdadeiro significado da Páscoa. Pode ler o verso 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel, e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias. Tomai o quê? Tomai o quê? Essa é a instituição da Páscoa. É a primeira vez que a palavra aparece. É a 10ª praga. Os primogênitos serão mortos. Há uma ordem agora para chamar, para achar ou pegar um cordeiro
Foi isso que a Sara acabou de ler, um cordeiro. João Batista olha para Jesus e diz: eis o. Pode continuar lendo. Tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Pode continuar. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verba da porta e suas ombreiras. Presta atenção. Então você pega o cordeiro, pega o. Jesus é o. Vai matar o cordeiro, vai pegar o sangue, vai para a porta, vai marcar a porta com o sangue do. Pode continuar lendo. Molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Nenhum de vós saia da porta da sua casa. Nenhum de nós ou de vós saiam da porta da sua. Presta atenção. Você pegou um cordeiro. Essa é a Páscoa judaica. Você pegou um cordeiro, matou o cordeiro, pegou o teu sangue, passou na porta e diz o texto: fique dentro da casa. Permaneça debaixo do sangue do. Rapidinho, nós vamos para João capítulo 15, verso 4. João capítulo 15, verso 4. Olha que poderoso o que você vai ler agora. Pode ler para mim bem alto, por favor. João 15, 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Não saiam da casa, permaneçam e eu permanecerei em vós. Há um chamado para a igreja ficar debaixo do sangue de Jesus. Pode continuar, vamos voltar lá, Êxodo. E eu estou judiando deles, irmão. Eles estão na raça, eles não. Então vamos lá, vamos estar em Êxodo. Eu não lembro o versículo que terminou, mas vai voltar lá. Acho que é o 25. Pode ler o 24 e o 25. Vai lá. Êxodo 12, 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vós filhos, para sempre. Verso 25, bem forte. E uma vez dentro da terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Verso 26. Quando vossos filhos vos perguntares, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Uau! O que é a Páscoa? Livramento. A ira do Senhor passou sobre as casas. Aqueles que tinham sangue no batente da porta foram livrados, receberam livramento. Quem está comigo, diga amém. Então a Páscoa não é um dia apenas para comer chocolate. A Páscoa é sobre livramento. E o chamado para esta igreja hoje é: fiquem dentro da casa, permaneçam debaixo do sangue, não saiam debaixo do sangue, porque tem salvação para a tua casa, tem livramento para a tua casa, tem libertação para a tua casa. Vai passar a ira, mas não vai encontrar você, não vai encontrar a tua família, porque o sangue de Jesus nos cobre. Quem está comigo, diga amém. Mas sobre quem é a Páscoa, João Batista já respondeu. Quando ele olha Jesus vindo, ele está dizendo: eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro é o centro da Páscoa judaica, e o Cordeiro é o centro da Páscoa plena, a perfeita. Quando João Batista olha para Jesus e diz o Cordeiro de Deus, ele está dizendo: agora nós vamos ter um novo sentido de Páscoa. Agora não é mais sobre um evento, é sobre uma pessoa.
Hebreus capítulo 10, verso 9. Eu vou ler agora. Diz assim: então acrescentou: eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo. Diga comigo, corpo. Diga forte, corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. A Páscoa não é sobre um evento mais. A Páscoa é sobre uma pessoa. Nós estamos cantando sobre Ele desde que começou esse culto hoje. Nós estamos celebrando a sua vida, morte e ressurreição, a sua vitória na cruz do Calvário. Na sexta Ele morre, no domingo Ele ressuscita. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Diga comigo, a Páscoa é sobre o Cordeiro. E o Cordeiro não é um animal, é Jesus. O Cordeiro perfeito que deu a sua vida por mim e por você. João Batista está destacando isso. Está vindo aí o Cordeiro de Deus, a verdadeira Páscoa, a plenitude da Páscoa. Está vindo a Páscoa perfeita. É a pessoa mais importante, é aquele que está desde o início, aquele que era, que é e que há de vir. João disse que ele era o verbo, ele estava no começo de todas as coisas. Ele não apareceu depois da Páscoa, ele não é um animal, ele não apareceu um dia, não. Ele está na criação, ele é a estrela da manhã, é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá, ele está no começo de tudo. Páscoa não é sobre um dia, é sobre uma pessoa. Por isso que a igreja comemora a Páscoa todo mês. Nós não comemoramos a Páscoa uma vez por ano. Nós não. Há uma ordem bíblica de comemorar a Páscoa sempre que pudermos. Mas pastor, você está brincando? Eu comemoro só uma vez por ano. Vai comigo para Mateus capítulo 26, verso 17, Sara. E nós vamos ler Jesus ressignificando a Páscoa. Vamos lá, Mateus 26, 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Aonde quer, Senhor, que o Senhor... Onde o Senhor quer que a gente prepare a refeição da Páscoa? Essa é a Páscoa judaica. Nós vamos comer, nós vamos fazer a Páscoa tradicional. Aonde que o Senhor quer? Pode continuar. Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos Vou celebrar ainda da Páscoa judaica, aquela que acontece uma vez por ano. Pode continuar. Vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Agora, presta atenção, nós vamos passar para o verso 26. Eles estão sentados na mesa e eles estão celebrando Eles estão sentados à mesa. Hoje eu vi um monte de zombaria por aí em relação a Jesus. Eu vi um monte de piadinha em relação à mesa. Mas presta atenção que está escrito no verso 26. Porque agora a Páscoa vai ser ressignificada. A Páscoa, que era uma sombra, agora vai ser perfeita. A verdadeira Páscoa. Pode ler agora, Sara. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos. Ele vai partir o pão, pega o cordeiro, mata o cordeiro. Pode ler. Deu graças e disse: tomem e comam, isto é o meu corpo. Agora não é mais sobre cordeiro, agora é o meu. Como que é a Páscoa agora? É o meu.
Pode ler. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança. Presta atenção. O cordeiro morto, comam. Ele vai pegar o sangue e vai dizer: agora não é mais um sangue de um cordeiro comum, de um animal. Agora é o meu. Pode continuar. Que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. A Páscoa foi ressignificada. Agora ela não acontece uma vez por ano, com o cordeiro, com sangue no batente. Agora a Páscoa acontece todo o primeiro domingo nessa igreja, quando nós pegamos do pão e quando nós pegamos do pão, quando nós pegamos todo o primeiro domingo do mês. Sabe o que a gente faz aqui na igreja? Celebramos a vitória na cruz do Calvário. Celebramos a vitória na cruz do Calvário. Adore a Jesus, adore a Jesus. Ei, presta atenção. Páscoa é sobre perdão de pecado. Nós estamos aqui hoje dizendo: obrigado. Eu era o condenado. Eu era o que merecia punição. Eu era aquele que merecia o castigo. Eu era aquele que merecia os açoites. Mas o Senhor levou sobre si. O Senhor levou os meus pecados. O castigo que me traz a paz está sobre Ele. A Bíblia diz que as suas pisaduras me fizeram ser sarados. Era tudo sobre mim, eu era o pecador. O castigo era nosso. Páscoa não é um almoço em família, não, irmão. É muito mais do que isso. Páscoa é o momento de assentar à mesa e celebrar a vitória que nos deu libertação. A mesa mostra a bondade de Deus para com a humanidade. A Páscoa mostra que Deus nos amou mesmo nós sendo ainda infiéis. É sobre perdão de pecados. Páscoa é remissão de pecado. É lembrar que merecíamos a morte, a destruição, mas Jesus nos deu vida. Páscoa é sobre Jesus nos libertando. É muito mais que um chocolate, uma festa. Não tem problema, compre. Mas é sobre a obra perfeita de Jesus. Nós não celebramos uma vez por mês. Nós celebramos todos os meses. Eu quero que você abra em Mateus. Mateus. Capítulo 27, verso 45. Você conhece essa música? Era eu o condenado, Era eu. Essa música é linda, não é? Era eu o condenado, era eu. Leia comigo, Mateus 27, 45 diz assim: a partir do meio-dia houve trevas sobre a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz. Diga comigo, alta voz. Diga comigo, alta voz. Foi alto mesmo, pô. E diz: Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste?
Jesus está perguntando: por que eu estou sem resposta? Por que tem um silêncio? Se você andar pela Bíblia, você vai ver que Jesus chamava Deus de Pai o tempo todo, mas agora na cruz ele diz: Deus meu, Deus meu. E ele vai dizer: por que eu estou sozinho? Por que eu não ouço uma voz? A palavra desamparado me deixou só. Eu não tenho respostas. E essa pergunta ecoou no meu coração durante essa semana. Essa pergunta do Salmo 22, verso 1. Jesus está citando o Salmo 22, 1. Se você ler o Salmo 22, você vai perceber que muito do que está acontecendo aqui está no Salmo 22. Roupas, o vinagre, né? Não é isso? Tudo. Mas essa pergunta ecoou no meu coração durante a semana, porque tem que ter uma resposta. Jesus vai dizer: por que me desamparaste? E tem um silêncio tão profundo. Quantas vezes nos sentimos assim? Parece que nós estamos sozinhos. Parece que nós estamos enfrentando coisas difíceis. Parece que não ouvimos a voz de Deus. Parece que não vem socorro. Não tem ajuda. Jesus diz: por que me desamparastes? E o silêncio ainda continua. Alguns que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. Verso 50 diz assim: e Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu espírito, ou seja, morreu. Em João vai dizer que ele diz: está consumado, tetelestai. Em outras versões quer dizer: está pago. Então Jesus agora está na cruz, não teve resposta da sua pergunta: por que me desamparastes? A pergunta ainda ecoa, não tem resposta, é um silêncio. Então agora ele dá o último grito da sua alma, diz: está pago, e morre. E parece que a história acabou sem resposta. Por que ele está desamparado? Por que me desamparaste? Mas não para por aí, porque a resposta vai chegar agora. Olha que diz o verso 51, vai ler bem alto, Sara, por favor. Olha que diz o verso 51. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de baixo a alto. A terra tremeu e as rochas se partiram. Naquele momento, o véu se rasgou. Senhor, por que me desamparaste? Por que não fala? Porque nós estamos numa missão e essa missão tem que acabar. Por que tem um silêncio ensurdecedor? Porque nós estamos num projeto de salvar a humanidade. Por que tem um silêncio? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer naquele que crê, e que você não pereça, mas que tenha vida eterna. E agora, o caminho que estava fechado até Deus rasga de cima a baixo. Obra divina, não é obra humana. Não é Eduardo, não é pastor, não é líder, não é bispo, não é apóstolo. Quem rasga o véu é o próprio Cristo. E o acesso, agora temos acesso ao Pai. A resposta está aí. Por que, Senhor, que eu não ouço o seu socorro? Porque nós estamos num projeto muito grande pela humanidade. O véu se rasgou, o véu se rasgou, o acesso chegou. Quem está entendendo aqui nessa noite? Deixa eu ver. Dá um oi para o seu irmão, fala: está entendendo, irmão? A resposta está aí. Verso 52, por favor.
Escute isso, verso 52. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Os sepulcros e os corpos de muitos santos Se primeiro o véu se abre, nós podemos ter acesso ao Pai. O segundo, Ele nos dá a garantia que a morte foi vencida. Eu posso morrer nessa terra, vou morrer, mas eu tenho uma certeza, é uma promessa: eu vou ressuscitar. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, E nada vencerá seu grande amor. Diga. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e Ele venceu pra sempre. O que acontece? Presta atenção. Agora a morte foi vencida. A morte foi vencida. Eu tenho uma certeza que mesmo que Jesus não volte, eu não for arrebatado, uma certeza eu tenho que mesmo que eu morra, eu vou ressuscitar com Cristo Jesus. Essa é a certeza. Depois leia na tua casa 1 Coríntios capítulo 15. Essa é a certeza do cristão. Há uma diferença quando eu vou fazer o velório de alguém que está descrente e do velório daqueles que serviram a Deus. Quantas vezes eu cheguei quietinho para fazer um velório? Na pandemia eu fiz tanto velório que eu não conhecia nem o povo que eu estava fazendo. E alguns eu nunca tinha visto. E era até difícil de falar. Mas eu já fui fazer velórios e fiz, quem sabe, até centenas deles. Porque quando eu fui abrir a minha Bíblia, eu tinha convicção que aquele irmão que estava ali, só o corpo, eu tinha convicção, ele vai ressuscitar com Cristo Jesus. Por que Jesus não desce da cruz? Para vencer a morte. Ele é o primogênito de todos, a primícia daqueles que vão ressuscitar, e nós vamos ressuscitar com Ele também. Sim ou não? O que a gente canta aqui na igreja? Quantas vezes nós cantamos aqui na igreja, aqui no mundo, ou a música nós cantamos porque Ele vive, a segunda parte do porque Ele vive. E tá atento, rapaz. E quando enfim, não é isso? Chegar a hora em que a morte olha que loucura, irmão. enfrentarei. Olha que loucura. Sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Essa é a certeza de todos nós. Essa é a Páscoa. Ele venceu, e como Ele venceu, eu também vou vencer em Cristo Jesus. Última, eu prometo que termino. Verso 54. Pode ler, Sara. 54. Isso, 27, 54. Quando o centurião e o que com eles vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. É sobre Ele. É sobre Ele. A Páscoa não é sobre chocolate, não. A Páscoa é sobre Ele.
É sobre a vitória. É sobre a ressurreição. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. O véu tu Fique de pé no seu lugar. a tua